Agora, pela Rádio FUMEC Web e Totem Web, você acompanha Qual é a Sua Ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrichi, da graduação e mestrado do curso de Direito, e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade FUMEC. Olá, ouvinte! Estamos de volta. Seja muito bem-vindo a esta edição do programa Qual é a Sua Ideia? Um projeto de extensão da Universidade FUMEC, que hoje está abrindo espaço para tratarmos do seguinte tema: privacidade e direito ao esquecimento. Para conversar conosco, estamos recebendo a Sandra Pio Viana, aluna do curso de mestrado em Direito da Universidade FUMEC. Sandra, muito obrigado por sua gentileza, por sua disponibilidade de conversar conosco. Queremos saber mais sobre essa proposta, sua importância no contexto acadêmico, científico, profissional. Muito bem, para conduzir então essa entrevista, está aqui o professor Frederico Gabrichi. Olá, ouvintes. Olá, Admir e Sandra Pio Viana. Antes de nós começarmos, é sempre bom lembrar que esse programa integra o projeto de pesquisa denominado Design Institucional e Inovação das Metodologias de Ensino, que é patrocinado pela Universidade FUMEC e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Como sempre fazemos, Sandra, a primeira pergunta é: qual é a sua ideia a respeito da privacidade e do direito ao esquecimento? Bom dia, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, professor Gabrichi, professor Edmir. A privacidade ela é extremamente importante. Ela faz parte da natureza humana desde um conceito fetal. É um conceito fetal. O feto, o embrião, já possui um conceito de espaço geográfico. E depois, durante a vida, nós temos sempre lutado por este espaço geográfico. E agora, virtualmente, nós temos uma espécie de... somos avatares, nós temos os nossos avatares que precisam também de proteção. Então, a privacidade ele é um princípio que, apesar de criar embate com outros princípios, que é o princípio da ampla informação, o princípio da liberdade de expressão, mas ele é um princípio que ele tem que ser sempre observado. Ô Sandra, para chegar a um tema, não é fácil chegar a um tema, né? Escolher, definir um tema. No mestrado, realmente, é um desafio muito grande. Sim. Mas, certamente, alguns autores te inspiram a pensar e discutir esse assunto, né? Certo. Quais são os seus autores, né, que, de certa forma, jogaram luz nessa grande dúvida que você tem? Professor Admir, primeiramente o que me chamou a atenção foram as decisões inéditas do Tribunal Europeu e do STJ, que reconheceram o direito ao esquecimento, que é uma questão extremamente complicada. Ela tanto pode ser positiva quanto negativa, porque ela pode implicar uma verdadeira folha em branco do nosso passado. Então ela tem que ser muito bem perscrutada nesse sentido. Então a minha base seriam primeiramente os filósofos. Eu escolhi por enquanto dois, Habermas e uma filósofa chamada Hannah Arendt, que escreveu sobre a condição humana. Então são esses dois filósofos hoje que são a minha base. E além disso eu não fiz nenhuma escolha porque o meu projeto ainda está em curso. Okay. Sandra, diante do seu tema, né, que é muito interessante, eu gostaria de saber de você qual é a sua ideia para garantir a privacidade e o direito ao esquecimento num mundo absolutamente digitalizado e repleto de informações e de circulação de dados num verdadeiro Big Data. Tem razão. A pergunta é muito boa, professor, e muito complexa também. A resposta também é muito complexa. Eu escolhi esses dois filósofos, não foi à toa. Os dois são filósofos de origem judaica do pós-guerra. Então são duas pessoas que vivenciaram uma situação de terror, uma situação em que houve um amplo genocídio e o mundo passou por uma transformação muito radical. E no meu ponto de vista, a história
de uma forma correlata, ela acaba se repetindo. Nós estamos realmente vivenciando uma era em que a informática está exacerbada, mas isso tem trazido também sobre o ser humano muito estresse, muitas doenças psicossomáticas e muitos outros problemas que estão invadindo a esfera individual. Eu vou dar só um exemplo para o senhor, posso? Claro. Por exemplo, no campo da bioética. No campo da bioética, nós estamos tão acostumados a essa invasão de privacidade virtual, de dados, CPFs, contratos, adesões e etc. E aí nós vamos cair naquele campinho ali do meu eu geográfico. Bioética. É até onde que eu posso determinar que eu não quero ter a minha privacidade invadida quando eu sou tratado. Quando eu faço um tratamento psicológico, quando eu estou diante de um médico, estou fazendo as minhas corroborações ou estou sendo investigado até da forma genética. Então, a privacidade, eu considero esse contexto todo, professor Gabriche, uma grande via de mão dupla. Por enquanto, eu acho que nós estamos caminhando numa pista bem larga, de mão única. E a outra pista, ela está começando a voltar. Então, a sua pergunta é bastante complexa e eu espero que seja objeto da resposta do meu projeto. Então, você falou de complexidade, contextualizando, inclusive, algumas questões, alguns comportamentos, atitudes. No trabalho de mestrado, a metodologia de dados primários, uma pesquisa de campo, muitas vezes ela se faz necessária. Você já está prevendo para o seu projeto uma pesquisa de campo, de dados primários, para poder discutir o seu tema com mais propriedade? Sim, eu acho que nesse tema é fundamental, claro, a parte doutrinária, a parte legal, é sem dúvida importante. Mas o trabalho de campo, ele vem muito a complementar. Por exemplo, essa decisão do Tribunal Europeu, a Google começou a mudar o sistema de informatização, distribuindo formulários, onde as pessoas agora podem determinar que links podem ser retirados. Então, a partir daí, eu não tenho um subsídio aqui na nossa legislação para poder fazer uma análise, mas eu vou me recorrer ao direito comparado. E também as questões ao direito comparado, e aí eu vou buscar casos externos, e os casos aqui que nós já temos. Já existe um enunciado, que depois das decisões do STJ já foi reconhecido o direito ao esquecimento, por exemplo, e as questões também que nós temos enfrentado, como por exemplo, ordens judiciais que não são cumpridas pelo Facebook e WhatsApp, porque a sede das empresas não são aqui. Então, professora Admir, é uma matéria muito complexa que sem dúvida nenhuma vai envolver trabalho de campo. Muito bem, agradecer a presença da Sandra Pio Viana, com um tema instigante, a privacidade e o direito ao esquecimento. Lembrando aos ouvintes que tiverem dúvidas, sugestões, críticas, podem fazer isso por meio do e-mail qualesuaideia@fumec.br. Agradeço, Sandra, sua participação. Senhores ouvintes, até a próxima. Eu que agradeço.